Olá, ouvintes! Estamos começando mais um podcast, mas dessa vez trazemos uma edição especial. O caso Mariana Ferrer, influenciadora que foi violentada em dezembro de 2018 e recebeu a suposta sentença de estupro culposo, tomou o país. O jornal O Dia realizou uma enquete nas últimas 24 horas e 95% dos participantes acreditaram que a justiça não foi feita após a decisão do juiz, ao dizer que não houve a intenção de estuprar. Essa decisão não tem precedentes no país. Por isso, buscamos uma especialista no tema, a fim de esclarecer o caso da forma técnica e jurídica. Paola Betâmio é advogada e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela UFRJ e doutora em Direito pela mesma instituição. Paola também é professora de Direito Penal e Processo Penal na Universidade Estácio de Sá, além de ser parceira da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Tamires Reis e eu, Marina Aires, vamos conduzir a entrevista. Seja muito bem-vinda, doutora Paola, e obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais nesse momento. Nossa primeira pergunta é: qual é o significado do termo culposo? No direito, a gente tem essa classificação de crimes culposos e crimes dolosos para identificar a intenção do agente no momento em que ele pratica o delito. Então, um tipo penal, um crime doloso é aquele que o agente tem a intenção de praticar o crime. Então, na ação dele, você já reconhece o objetivo dele ao praticar o crime. No crime culposo, o agente ele não tem a intenção da prática do delito. Então, ele age ou com negligência, ou com imperícia, ou com imprudência, que são esses três termos que a gente utiliza no direito para entender o crime culposo, e ele não tem a intenção da prática delitiva. Então, essa é a grande diferença entre um crime doloso e um crime culposo. No português mais objetivo, eu diria que a diferença está que no crime doloso você quer praticar o crime, então você tem a intenção, você, de fato, planeja, e no crime culposo você não tem, mas por algum descuido, o crime acaba acontecendo. Doutora, como que se qualifica o estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217-A do Código Penal, ele, na verdade, é uma figura especial do crime de estupro. Então, ele vai falar sobre a conjunção carnal e o ato libidinoso, que aí também no português mais claro, a conjunção carnal seria essa relação sexual da penetração do pênis com a vagina, e o ato libidinoso seria qualquer outra prática relacionada ao sexo, como sexo oral, sexo anal, e por aí vai. Então, quando a gente tem essa conjunção carnal e esse ato libidinoso contra a vontade da vítima, e essa vítima é menor de 14 anos, ou tem algum tipo de enfermidade que a torna incapaz de entender o que está acontecendo, ou ainda assim, não tem capacidade para resistência, né, do ato, ela está alcoolizada ou ela está dormindo, a gente fala dessa figura especial do estupro, que seria o estupro de vulnerável. Durante a audiência, o Dr. Rosa Filho apresentou fotos antigas do trabalho de Mariana como modelo para justificar o crime que ela sofreu. O advogado de defesa pode interrogar e acusar uma vítima? Então, o advogado ele tem uma liberdade profissional para interrogar ou até mesmo no seu momento de defesa tentar transferir essa responsabilidade para a vítima. Ele tem liberdade para isso. O que aconteceu nesse caso específico da Mariana é que esse limite, ele de alguma forma foi rompido. A partir do momento em que o advogado, ele passa a agredir a vítima, né? No momento da colheita do depoimento, ele extrapola totalmente essa liberdade profissional que a gente tem, que é justamente um poder, né, que a gente possui para tentar convencer depois o juiz sobre alguma narrativa que a gente está construindo. Ele ultrapassa esse limite, agredindo a vítima, e extrapolar esse limite para além do razoável e principalmente como uma forma de violência e um processo extremamente vexatório, como aconteceu, torna sim o ato em si processual da colheita do depoimento ilegal. Então, a questão ali não é exatamente se o advogado pode ou não interrogar ou falar alguma coisa sobre a vítima, mas é a expressa violência e o processo vexatório que o advogado estabelece com a vítima durante a colheita do depoimento.
sem a interferência nem do magistrado, entendendo que se tratava de uma violência, e muito menos do Ministério Público, que estavam presentes na audiência e que estão ali minimamente para controlar essa violência que o advogado acaba cometendo contra a vítima e acaba revitimizando ela, né? É comum que vítimas de violência sexual sejam desrespeitadas pela justiça? Sim, é muito comum quando a gente fala de vítimas de violência sexual ou de violência doméstica. É comum isso acontecer, principalmente quando os atores do processo são homens. Então, não é a primeira vez que isso acontece. A gente teve um caso muito parecido aqui no Rio de Janeiro, de uma mulher que foi estuprada por 33 homens, no qual o delegado interrogou sobre a vida sexual pregressa da vítima, a fim de querer entender que talvez não se tratava de um estupro, que tinha sido um ato sexual com consentimento. Então, isso é muito comum, não é uma prática incomum. E a atitude do magistrado, do membro do Ministério Público, e até mesmo, me pergunto, do assistente de acusação, que era o advogado da vítima, era de interromper o ato processual no momento em que o advogado praticava as agressões verbais ou passava a vítima por um processo vexatório, interrompendo a fala dele, né? Então, isso acabou não acontecendo, que gerou essa bizarrice, essa anomia jurídica que aconteceu nesse processo. Mariana Ferrer apresentou laudos do IML comprovando a violência, bem como o sêmen do acusado, imagens das câmeras e depoimentos de testemunhas. Ainda assim, considerou-se que não havia provas o suficiente para confirmar o crime. O que mais seria necessário para comprovar um estupro? Na verdade, todas as provas que foram produzidas nos autos, elas seriam suficientes para comprovar o crime de estupro. Primeiro, a gente entende que nos crimes contra a dignidade sexual, que se enquadra dentro do estupro de vulnerável, o estupro, a palavra da vítima ela tem um poder diferenciado do que dos outros delitos, principalmente porque o crime contra a dignidade sexual ele vai se adentrar, né, dentro de um aspecto muito íntimo. Então, primeiro, a palavra da vítima ela deveria contar mais nesse tipo de processo, o que de cara a gente já vê que não acontece. Segundo, tem um laudo pericial com o corpo de delito que comprova que de fato o ato aconteceu. E, por último, as provas testemunhais, que são os testemunhos que estavam lá e que deporam que, de fato, ela se encontrava num estado de inconsciência, alcoolizada, alterada. Então, em tese, todas as provas que poderiam ter sido colhidas para comprovar o estupro nesse caso foram colhidas e foram comprovadas dentro dos autos do processo. Então, assim, a ausência de materialidade, de fato, me choca, porque todas as provas que foram produzidas dentro do processo são provas válidas para a comprovação do crime de estupro. Então, a ausência de materialidade, dizer que o crime não aconteceu, é de fato uma coisa muito curiosa. Ao aceitar o pedido de absolvição, o juiz Hudson Marcos concordou com a tese do promotor e afirmou que, abre aspas, é melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente, fecha aspas. Como uma professora de direito penal, essa fala está de acordo com a legislação brasileira? Então, o juiz ele vai utilizar dessa frase, que na verdade é uma leitura um pouco mais coloquial de um princípio que é um dos princípios mais importantes do direito penal, que é o princípio da inocência, da não culpabilidade, que é entender o estado de inocência como regra dentro do direito penal. Então, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Porém, a utilização desse princípio nesse processo é totalmente equivocada, porque no caso foi comprovada a materialidade do delito e também a autoria. O problema, eu acho que não é a utilização da frase ou do princípio, mas é a utilização dele dentro de um processo que não corresponde à utilização do princípio. A frase ela está totalmente de acordo com o nosso ordenamento jurídico. O problema não é a frase, o problema é a utilização da frase de forma equivocada, totalmente incoerente com os autos do processo. Na primeira sentença, que aconteceu em setembro desse ano, André de Camargo Aranha foi considerado inocente. Agora, segundo o portal Intercept, foi julgado como estupro culposo. Mariana ainda pode recorrer ou esse é o veredito final?
Então vamos lá, só para fazer um pequeno ajuste na pergunta, a sentença em si e nem as alegações do Ministério Público vão falar sobre o estupro culposo. O que acontece é que tanto o advogado quanto o Ministério Público, eles vão acolher uma tese defensiva que vai falar sobre o erro do tipo, falando que, na verdade, houve um julgamento errado do sujeito ativo, do agente do delito, na hora de entender o consentimento da vítima. É como se eles estivessem dizendo que o autor do estupro não tinha certeza se de fato a pessoa queria ou não a relação sexual. E como no nosso Código Penal não há previsão de um estupro culposo, ele tem que ser absolvido. É por isso que a gente, não só eu, mas outras pessoas têm falado bastante sobre o estupro culposo. Não é que na sentença isso esteja dito, mas ao entender que se tratava de um erro do tipo, e ao entender que, na verdade, o agente, abre aspas, não tinha consciência do consentimento da vítima, fecha aspas, aí um precedente muito sério a respeito desse julgamento do agente. E por isso se fala, né, de uma possibilidade de absolvição por um estupro culposo. Assim, a possibilidade de recurso, inclusive a defesa da Mariana já entrou com recurso, tanto apelação como recurso extraordinário, enfim, há outras possibilidades de recorrer da sentença, e com base, eu acho que também nas provas dos fatos e também nesses vícios processuais durante, principalmente, essa audiência que ficou comprovado que, primeiro, ela não tinha ali uma defesa propriamente dita e que o advogado, de alguma forma, pratica uma violência dela durante o ato processual com a anuência do magistrado e do promotor. Por isso, reforçamos que você, sendo vítima ou não, pode fazer a denúncia pela Central de Atendimento à Mulher, através do telefone 180, ou pela Polícia Militar, no número 190. Lembramos ainda que o policial jamais deve se recusar a registrar a sua ocorrência. É importante que o boletim seja feito assim como o corpo de delito. Não podemos deixar de destacar que o Brasil é um dos países que mais assassina mulheres no mundo. Os casos de abuso sexual, físico e psicológico que vêm à tona ainda são pouquíssimos. Doutora Paola, qual é o seu conselho final para mulheres que querem denunciar, mas se sentem intimidadas por um sistema violento, desigual e cruel como o nosso? Existe um modo seguro e eficaz? Bom, acho que o meu primeiro conselho é sempre procurar, inicialmente, um lugar de segurança, porque as mulheres que sofrem vítima de violência doméstica ou violência sexual, elas passam por um processo de revitimização com a violência do nosso aparato judicial, tanto no momento em que elas vão chegar nas DEANs, que são as delegacias especializadas, que você não vai ter, às vezes, um agente preparado para lidar com essa mulher que sofreu violência. Em seguida, você vai ter aí dentro da esfera processual, como a gente viu no caso da Mariana e de outras tantas, uma equipe que também não está pronta para receber essa mulher. Muitas vezes ela acaba saindo do processo como a vilã, né, como a grande, como a grande criminosa. Então, eu acho que o primeiro procedimento é procurar um lugar de segurança, né? Pode ser esse lugar com família, pode ser com uma psicóloga, e em seguida, sem sombra de dúvidas, procurar um advogado. Como se trata tanto da violência doméstica e do crime de estupro, de crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a iniciativa da ação é do Ministério Público, a vítima ela não precisa necessariamente constituir um advogado. Mas nesses casos, o que a gente tem visto, e como eu trabalho já nessa área pelo menos uns 10 anos, a ausência do advogado, ela pode gerar para essa mulher não só esse processo de violência, nesse primeiro encontro com a justiça através das DEANs, como também no momento processual, o que faz necessário a presença de um advogado, que a gente vai chamar de assistente de acusação, para acompanhar essa mulher, para que esse tipo de coisa não aconteça. É óbvio que se essa mulher puder optar por uma advogada mulher, eu acho que é importante, porque são processos
simbólicos, né? As mulheres defenderem outras mulheres, até porque nós nos entendemos de alguma forma melhor. Então, eu acho que o primeiro passo é, de fato, se sentir acolhida, procurar ajuda, tanto no sentido psicológico, né, da saúde mental, como também acolhida por outras pessoas, e em seguida procurar um advogado para que, de fato, esse tipo de coisa não aconteça. Porque, em relação ao caso da Mariana, eu acho que o que me chama a atenção, para além de todas as atrocidades que aconteceram desde o início do inquérito, é a ausência de uma figura defensiva para Mariana de forma incisiva. Então, se a gente tivesse ali um advogado que minimamente estivesse representando os interesses da Mariana, possivelmente isso não teria acontecido, né? O advogado iria interromper a fala do advogado, do outro advogado, e possivelmente isso não teria acontecido. Então, acho que o procedimento está fixado nesse tripé, né? Que é a procura por uma ajuda dentro da saúde mental, porque isso é fundamental para, inclusive, a mulher continuar com a ação, né? Muitas vezes isso pode gerar, que são, né, inclusive, os altos índices de questões psicológicas de mulheres que sofrem violência, pode gerar, de certa forma, uma instabilidade nessa mulher. Então é importante que ela tenha um acompanhamento psicológico, é importante que ela se sinta acolhida, seja no seio da família, seja com amigos, seja em um espaço de segurança, e que ela não faça nenhum tipo de procedimento na ausência de um advogado. Seja para acompanhar ela numa DEAN, para fazer de fato uma notificação do delito, seja num primeiro ato processual. Essa mulher, ela não pode nunca estar sozinha, porque a ausência de uma defesa técnica para essa mulher, justamente por ela ser mulher, acaba gerando uma vulnerabilidade muito grande. A palavra da mulher não é ouvida, é descreditada totalmente, e se ela não tiver minimamente alguém que entende os procedimentos, que consiga de alguma forma prosseguir com esse poder de deixar ela falar, de permitir com que ela fale sem que ela seja revitimizada de novo, sem que apontem o dedo dizendo que, na verdade, a violência ou o estupro é responsabilidade dela, porque ela estava com uma roupa, porque ela estava alcoolizada, porque ela, enfim, tem algum tipo, né, de imagem nas redes sociais que podem ligar a uma sexualidade. Se essa mulher não tiver acompanhada de alguém que minimamente entenda que isso não é justificativa nem moral e muito menos jurídica para qualquer tipo de violência, realmente complica dar prosseguimento não só ao inquérito, mas também à ação penal. Então, o meu conselho enquanto advogada, feminista, professora, é que se você, mulher, quer hoje fazer uma denúncia, quer ir numa delegacia, prestar, né, uma notícia-crime, o meu conselho é que você primeiro procure toda essa estrutura e principalmente uma defesa técnica, um advogado que vai entender como se dá esse procedimento para que você não fique vulnerável, que para esse tipo de violência não ocorra mais. Infelizmente, não era para isso acontecer, né? A gente tem aí diversas leis, como a Lei Maria da Penha, a própria criação das DEANs, que seriam espaços teoricamente seguros para as mulheres, mas acho que por conta dessa cultura de violência ligada geralmente ao patriarcado que a gente vive hoje, infelizmente as mulheres não estão seguras em lugar nenhum, nem mesmo dentro das delegacias que foram criadas para trazer segurança para elas. Então esse é o meu conselho para as mulheres que querem, né, denunciar, e eu espero que cada vez mais essas mulheres tenham, né, como norte essa denúncia, essa ida na delegacia. É um passo extremamente importante para a gente, de alguma forma, identificar essa violência que ocorre com as mulheres todos os dias. Doutora Paola, muito obrigada pela sua participação, pelo seu esclarecimento acerca do caso Mariana Ferrer. Muito obrigada, queridos. Foi ótimo, foi um prazer enorme estar aqui. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam. Conheça também as outras editorias de nosso podcast. E não deixe de visitar nossas redes sociais.
Esse podcast teve redação de Tamires Reis e eu, Marina Aires, com edição de Marcos Castro. Até a próxima!